Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Semana GPS Estados Unidos. Eu sou Priscila, sou especialista em planejamento global de migração para famílias brasileiras. Moro legalmente na Flórida há 7 anos e, junto com meu marido e meus dois filhos, vivi na pele cada etapa dessa jornada que você está prestes a começar. Na primeira aula da Semana GPS Estados Unidos, você viu por que agora é o melhor momento para mudar para cá. Viu os dados, viu as oportunidades, viu que os Estados Unidos continuam sendo o país que mais acolhe quem chega preparado e com intenção de contribuir. E talvez você tenha saído da aula 1 com aquela mistura de empolgação e uma pergunta pulsando na cabeça. Ok, Priscila, eu entendi a oportunidade. Mas como eu faço isso na prática? Por onde eu começo? É exatamente essa pergunta que eu vou responder hoje. Porque uma coisa é saber que a oportunidade existe. Outra coisa completamente diferente é saber como chegar até ela sem perder tempo, sem desperdiçar dinheiro e sem colocar em risco o futuro da sua família. E é aqui que a maioria das famílias se perde. Não por falta de sonho, não por falta de determinação, mas por falta de método. Por não saber em que ordem fazer as coisas, o que priorizar, o que pode esperar e o que não pode. Por tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem ter a imagem da caixa na mão. Eu sei exatamente como é essa sensação. Eu vivi ela por anos. E foi justamente por ter vivido e por ter finalmente encontrado o caminho certo que hoje eu consigo te entregar o que nenhuma pesquisa no Google vai te dar. Um método testado, validado na prática, que já ajudou dezenas de famílias brasileiras a chegarem nos Estados Unidos com clareza, com segurança e com tranquilidade. Hoje, nessa aula, eu vou te mostrar os 4 pilares que sustentam toda essa jornada. Os 4 pontos que, quando você domina, transformam a mudança de país de um processo assustador em um projeto de vida concreto e alcançável. Fica comigo até o final, porque cada pilar que eu vou te mostrar aqui representa horas, às vezes anos, de aprendizado que eu tive que conquistar na raça. Você vai receber isso de graça em alguns minutos. E isso pode mudar completamente o rumo da sua jornada. Bora comigo? Mas antes de entrar nos 4 pilares de hoje, deixa eu dar uma recapitulada rápida do que vimos na primeira aula. Porque foi muita coisa boa e eu quero ter certeza que a gente está na mesma página. Na aula 1, eu te mostrei por que agora é o melhor momento para mudar para os Estados Unidos. São mais de 7 milhões de vagas abertas. Alta empregabilidade para brasileiros. Segundo o próprio Bureau of Labor Statistics, que é o órgão do governo americano responsável por estatísticas de emprego, o mercado de trabalho americano vai precisar preencher 192 milhões de posições na próxima década. Oportunidades reais para os seus filhos, segurança de verdade, poder de compra e uma qualidade de vida que simplesmente não tem comparação com o que a gente tem no Brasil hoje. Mostrei com dados concretos que os Estados Unidos não fecharam as portas para imigrantes. Eles fecharam as portas para ilegais, para quem chega aqui sem planejamento, sem documentação. Para quem chega preparado, existem caminhos reais. EB2NW, O1, L1, Schedule, entre outros. E quem faz do jeito certo, chega lá de forma muito mais rápida, muito mais segura e com muito mais tranquilidade. E te mostrei também os 5 segredos que separam quem prospera nos Estados Unidos de quem apenas sobrevive. Validação estratégica de diploma, escolha de matérias que economizam tempo e dinheiro na universidade, construção do credit score antes mesmo de chegar, como não errar no seguro de saúde e como funciona o mercado imobiliário americano. Em resumo, mudar para os Estados Unidos é uma oportunidade real, concreta, acessível para quem tem método. E é isso que estamos construindo juntos nessa semana. Se você ainda não assistiu a aula 1, quando terminar essa aula, vai lá assistir. Porque o que eu vou te mostrar hoje é a continuação direta do que vimos na primeira aula. Se você não assistir a aula 1, vai perder metade do valor dessa aula aqui. Então, não deixa de assistir a aula 1 quando terminar essa aula aqui. E olha,
Antes de continuar, eu preciso de um segundo para agradecer de verdade. A gente chegou a mais de 1.000 pessoas inscritas nessa semana e a quantidade de gente que assistiu à primeira aula superou tudo o que eu esperava. Isso me diz uma coisa muito clara. Vocês estão levando esse sonho a sério. E isso me deixa muito feliz e muito motivada para entregar o melhor para vocês nessas 3 aulas. Obrigada também por todos os comentários no grupo do Instagram exclusivo do evento. Eu li cada um, eu vi as dúvidas, os medos, as histórias de cada família. E posso te dizer, vocês confirmaram para mim que esse conteúdo era necessário, que existia uma lacuna enorme de informação séria, honesta e prática sobre como fazer essa mudança do jeito certo. É por vocês que eu estou aqui. Então, vamos em frente, porque o melhor ainda está por vir. Então, agora vamos ao que interessa, né? Vamos entrar no conteúdo dessa aula de hoje. Você saiu da primeira aula sabendo que a oportunidade existe, que o mercado americano está aberto para quem chega preparado, que há caminhos legais, reais e acessíveis para famílias como a sua. Mas agora vem a pergunta que não sai da cabeça: como eu faço isso acontecer de verdade? E é exatamente aqui que a maioria das famílias se divide em 2 grupos. O primeiro grupo, e infelizmente é o maior, faz o que todo mundo faz. Pesquisa no Google, entra em grupo de WhatsApp, ouve um amigo que ouviu outro amigo, contrata o advogado mais barato que encontrou no Instagram e vai na fé. Esse grupo chega nos Estados Unidos com sonho, com vontade, com determinação, mas sem método. E aí descobre, já aqui dentro do país, que há detalhes que ninguém contou, erros que não tem como desfazer, custos que não estavam no planejamento e um preço emocional que nenhum dólar compra de volta. Eu sei, porque eu estive nesse grupo. Eu fui essa pessoa. O segundo grupo faz diferente. Antes de dar qualquer passo, entende quais são os pilares que sustentam essa jornada. Sabe em que ordem agir, sabe o que priorizar e o que pode esperar. Chega nos Estados Unidos não apenas com um sonho, mas com um projeto. E aí, a mudança deixa de ser um salto no escuro e vira uma transição planejada, segura e cheia de possibilidades. Eu também me tornei esse grupo e é o que eu quero para você hoje. Quando eu e Ricardo estávamos no meio da nossa jornada, aquela fase que eu contei na aula passada, em que a gente estava com tudo perdido, green card negado 2 vezes, passagens compradas para a Espanha, casa à venda, eu lembro que a maior dor não era o processo em si, era a sensação de não saber o que não sabia. De descobrir tarde demais que existia um caminho mais curto, mais seguro, que a gente simplesmente não conhecia. Eu ficava pensando nos meus filhos, Arthur e Henrique, no quanto eles tinham deixado para trás no Brasil, nos amigos, na família, em tudo que deixamos para trás. E eu me perguntava: e se a gente tivesse feito diferente desde o começo? Quanto tempo, quanto dinheiro, quanto sofrimento a gente poderia ter evitado? Essa pergunta me perseguiu por muito tempo, até que um dia eu decidi transformar ela em resposta, não só para mim, mas para todas as famílias que estão exatamente onde a gente estava. O que eu fiz foi pegar tudo, absolutamente tudo que a gente aprendeu nesses 7 anos. Os erros, os acertos, os atalhos que a gente descobriu tarde demais, os detalhes que ninguém conta, as decisões que fazem diferença de verdade. E eu organizei isso em 4 pilares. 4 áreas que, quando você estrutura bem, transformam essa jornada de algo assustador em algo concreto, viável e muito mais leve do que parece agora. Esses 4 pilares não são teoria, não são lista de dicas que eu juntei na internet. São o resultado de 7 anos vividos aqui, de dezenas de famílias que eu acompanhei de perto, de erros que eu cometi e que me ensinaram o que funciona e o que não funciona na prática. E o mais importante, quando você domina esses 4 pilares, você não precisa saber tudo sobre imigração. Você só precisa saber o essencial certo, na ordem certa, com as prioridades certas. Então, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas do celular, porque a partir de agora, cada palavra que eu disser aqui pode valer muito dinheiro, muito tempo e muita paz de espírito para a sua família. Vamos começar pelo pilar 1.
E eu preciso que você preste atenção especial nesse primeiro pilar, porque ele é o alicerce de tudo. Se ele estiver errado, os outros três pilares ficam comprometidos. Se ele estiver certo, você já chega nos Estados Unidos com uma vantagem enorme sobre a maioria das famílias que tenta fazer essa mudança. Antes de revelar qual é o pilar 1, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te pedisse agora para construir uma casa de verdade para sua família morar, por onde você começaria? Você ia primeiro escolher as cortinas, o sofá, a cor da parede do quarto das crianças? Claro que não. Você ia começar pela fundação, pelo alicerce. Porque sem alicerce, não importa o quanto a casa seja bonita por fora, ela vai rachar, ela vai ceder e tudo que você construiu em cima dela vai junto. Agora me diz, quantas famílias brasileiras você acha que chegam nos Estados Unidos sem alicerce? Sem a base certa, cheias de sonho, cheias de vontade, mas construindo em cima da areia? Eu posso te responder: muitas. Eu vi de perto. E por um bom tempo, a minha família também foi uma delas. O pilar 1 da sua jornada imigratória é exatamente esse alicerce. É a decisão que vai determinar se tudo o que você construir nos Estados Unidos vai ser sólido ou vai rachar na primeira tempestade. O pilar 1 é a escolha estratégica do visto. Quando eu e Ricardo começamos a pesquisar sobre vistos, a gente achava que era simples, que bastava encontrar um advogado, assinar uns papéis, pagar os honorários e aguardar. A gente não sabia o que não sabia. E foi aí que a gente caiu na primeira armadilha. Um assessor, que a gente achava ser advogado licenciado, mas não era, nos prometeu que em 6 meses estaríamos com o Green Card aprovado. O argumento parecia sólido. Ricardo é engenheiro civil. Os Estados Unidos precisam de engenheiros. Seria fácil. A gente acreditou. A gente pagou. A gente esperou. E o que veio não foi o Green Card, foi a primeira negativa. Depois a segunda, depois aquela noite que eu contei para vocês na aula 1. Os quatro abraçados, chorando, pensando em desistir de tudo e ir para a Espanha. Tudo porque a gente não dominou o pilar 1 desde o começo. Então, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental antes de qualquer outra. O visto não é um papel. O visto não é uma formalidade. O visto é o fundamento de toda a sua vida nos Estados Unidos. É ele que define se você pode trabalhar, se seus filhos podem estudar em escola pública, se você pode permanecer no país e construir um futuro de longo prazo. Se um dia você vai conseguir o Green Card, ou se um erro cometido hoje vai bloquear essa possibilidade para sempre. Não é exagero, é lei. Se você ficar mais de 180 dias fora de status, pode ser proibido de voltar por 3 anos. Se passar de um ano, pode ficar 10 anos sem poder entrar nos Estados Unidos, mesmo que depois consiga um visto aprovado. E o problema é que esse erro é silencioso. Você não vai saber que errou no dia que você erra. Você vai saber meses, às vezes anos depois. Quando já tiver construído uma vida aqui. Quando seus filhos já estiverem na escola. Quando já tiver comprado carro, aberto conta, montado rotina. E aí você vai descobrir que uma decisão mal tomada lá no início travou tudo o que veio depois. Eu não quero isso para você. Por isso, esse é o pilar 1. Agora, por que a maioria das famílias erra aqui? Não é de propósito, não é por falta de inteligência, é porque ninguém explica direito. E porque existem dois caminhos que parecem fáceis e que são, na prática, os mais perigosos. O primeiro é o visto de turista. O visto de turista foi criado para quem quer passear. Ponto. Ele não foi criado para quem quer morar, trabalhar ou construir vida nos Estados Unidos. Mas o que acontece na prática? A família chega com visto de turista, compra carro, busca apartamento, matricula os filhos na escola pública e aí acha que está tudo bem porque ninguém perguntou nada. E de fato ninguém vai perguntar. A escola não pode questionar a situação imigratória da família. A criança vai ser matriculada normalmente. O problema não aparece na entrada, ele aparece depois. O status de turista tem prazo, geralmente 180 dias. Quando você pede extensão ou mudança de status, a imigração não olha só o formulário, ela olha tudo.
suas movimentações financeiras, seus depósitos, suas despesas e comece a fazer perguntas. Por que você comprou um carro se veio passear? Por que seu filho está matriculado em escola pública? Por que há entradas regulares de dinheiro na sua conta que parecem remuneração por trabalho? Se a imigração concluir que suas ações no país não condizem com a intenção do visto de turista, e isso é mais comum do que você imagina, o pedido de extensão é negado. E a partir dessa negativa, cada dia que você permanecer no país sem sair, começa a contar como presença ilegal. E presença ilegal tem consequências severas que não se apagam. Mais de 180 dias fora de status, banimento de 3 anos. Mais de um ano, banimento de 10 anos. Mesmo que depois você consiga um visto aprovado, o registro fica. E ele pode bloquear até um pedido de green card futuro, mesmo que o visto de imigrante tenha sido aprovado. Eu vi isso acontecer com famílias que eu conheci aqui. Pais trabalhando de forma irregular, filhos na escola pública, medo constante de fiscalização, risco de deportação. Não porque eram pessoas mal intencionadas, mas porque ninguém tinha explicado o que o visto de turista realmente permite e o que ele não permite. O segundo caminho que parece fácil é o visto de estudante, o visto F. O visto F1, quando aprovado, permite que você se mude com cônjuge e filhos menores de 21 anos e que seus filhos estudem em escolas públicas. Isso é um ponto positivo desse visto. Mas aqui vem o que quase ninguém te conta. Com o visto F1, nem você e nem seu cônjuge podem trabalhar. O F1 precisa estudar em tempo integral para manter o status, o que significa um custo mensal extra de pelo menos US$ 700 em média, só de mensalidade, sem contar livros, taxas e material. A única exceção de trabalho permitida é part-time, dentro da própria instituição de ensino, ou modalidades específicas como CPT e OPT, que têm limite de tempo e condições restritas. Qualquer outra forma de trabalho, incluindo trabalho autônomo, freelancer, qualquer entrada de dinheiro que a imigração classifique como remuneração, é violação do status de estudante. Até trabalho voluntário não remunerado é violação do status de estudante. E o que acontece quando há violação? O governo encerra o status de estudante imediatamente. Começa a contar a presença ilegal. E isso pode inviabilizar qualquer pedido futuro de green card, mesmo que você tenha, por exemplo, um EB2 NW aprovado depois. Além disso, o visto F1 vence após alguns anos. E quando vence, você tem duas opções: permanecer no país sem sair enquanto o I-20 estiver válido, ou sair e tentar renovar o visto no consulado brasileiro. Só que no consulado, você precisa comprovar que não tem intenção de imigrar. E se você já deu entrada em um processo de visto de imigrante, essa comprovação se torna impossível. E o novo pedido de visto de estudante muito provavelmente será negado. Eu vi famílias gastarem todas as economias esperando uma saída que nunca veio. Conheci brasileiros que passaram anos com medo de serem pegos, vivendo na corda bamba, e depois precisaram voltar para o Brasil para não arriscar uma deportação que fecharia definitivamente as portas dos Estados Unidos para eles. Quando você seleciona o visto adequado, de forma estratégica, conforme o perfil profissional e os planos e objetivos familiares, fica mais fácil cumprir os requisitos do visto e você evita correr esses riscos. E também fica mais fácil comprovar vínculos e atitudes no país no momento da entrevista de um green card, por exemplo. Porque tudo que você faz aqui nos Estados Unidos deixa rastro. Eles mapeiam tudo. Então, você tem que andar na linha. Quando você escolhe o visto adequado aos seus propósitos nos Estados Unidos, você diminui o risco de negativa e já chega no país com exatamente os direitos e possibilidades que deseja, como autorização para trabalhar e permanecer no país. Escolher o tipo errado de visto ou tentar usá-lo para fins diferentes do permitido pode resultar em reprovação na entrevista, aplicação negada, proibições futuras de entrada no país, problema ao tentar mudar de status ou mesmo processos de deportação. Existem materiais de orientação sobre Green Card que mostram casos em que a pessoa tem um visto de imigrante aprovado, mas não consegue ajustar status porque tem registro de violação imigratória anterior. Ou seja, um erro lá atrás com o visto de turista ou de estudante pode travar até o Green Card.
A escolha errada de visto e o uso de visto para propósitos errados, por exemplo, trabalhar com visto de turista ou estudante, impactam diretamente qualquer plano futuro de Green Card. O visto correto oferece segurança jurídica, permitindo viver, estudar ou trabalhar dentro da lei, sem riscos de deportação ou problemas futuros. Além disso, facilita para trazer a família e se planejar para a residência permanente. Dito tudo isso, e eu preciso que você entenda que não estou dizendo isso para assustar, estou dizendo para proteger a sua família. A grande virada acontece quando você para de perguntar qual o caminho mais rápido e começa a perguntar qual é o caminho certo para a minha história, para o que eu quero nos Estados Unidos. E é aqui que o pilar 1 deixa de ser sobre risco e passa a ser sobre oportunidade. Porque existem vistos estratégicos, vistos criados especificamente para profissionais como você, que permitem chegar nos Estados Unidos já com autorização de trabalho, com a família junto, com os filhos na escola pública e com um caminho claro para o Green Card. Vistos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Vistos que mudam completamente o jogo. Deixa eu te mostrar três deles. O EB2NW, o visto que reconhece a sua bagagem profissional. O NW, do nome EB2NW, significa National Interest Waiver, uma dispensa da exigência de oferta de emprego formal para profissionais que comprovem que seu trabalho tem mérito e atende ao interesse americano. Traduzindo, você não precisa arrumar emprego antes de aplicar. Você não precisa passar pela burocracia da certificação laboral. Você usa o que já construiu na sua carreira, seus projetos, seus resultados, sua experiência, como argumento para entrar nos Estados Unidos pela porta da frente. E aqui vai um ponto que surpreende muita gente. Você não precisa ser medalhista olímpico nem vencedor do Nobel para ter direito a esse visto. O EB2NW foi aprovado para o meu marido com a bagagem de obras dele como engenheiro civil no Brasil. Profissionais de TI, saúde, administração, logística, marketing, direito, gente comum, com carreira sólida e resultados concretos, têm seus green cards aprovados por esse caminho todos os anos. Esse visto é um excelente caminho para quem quer viver, trabalhar e construir um futuro de longo prazo nos Estados Unidos, inclusive com o Green Card. É um dos caminhos mais flexíveis para o Green Card hoje, mas exige processo bem construído, advogado competente e, principalmente, que você conheça o visto a fundo para participar ativamente da construção do seu processo. Porque a aprovação não vem de largar na mão do advogado, ela vem de você ser o protagonista. Agora vamos falar sobre o visto O1, o visto que transforma a sua trajetória em chave para viver e trabalhar nos Estados Unidos. Se o EB2NW é o caminho para quem quer residência permanente pela bagagem profissional, o O1 é o visto para quem quer trabalhar na própria área nos Estados Unidos, usando um reconhecimento que já conquistou como porta de entrada. Quando você ouve habilidades extraordinárias, que é o critério oficial do O1, provavelmente pensa: isso não é para mim. Mas quando você entende o que os advogados de imigração explicam na prática, a história muda completamente. Habilidades extraordinárias no contexto do O1 significa estar entre os melhores da sua área. E isso se comprova com elementos que muita gente já tem sem saber. Cargos de liderança, projetos relevantes, salário acima da média do mercado, prêmios, convites para palestrar, publicações, participação em bancas, clientes importantes, reconhecimento de pares. Você não precisa ter tudo isso. Precisa de alguns desses elementos, organizados de forma estratégica num processo bem construído. O médico que virou referência da sua especialidade, o executivo que liderou a expansão de uma empresa, o empreendedor com negócio consolidado, o pesquisador com publicações, o profissional de negócios com uma trajetória consistente de resultados. Todos esses perfis têm potencial real para o OU. E esse visto vem crescendo entre brasileiros de alto desempenho, justamente porque ele é rápido, direto e transforma o que você já construiu em autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos, sem cair em cilada de vir com visto de turista ou de estudante. Agora, vamos falar sobre o visto L1, o visto do empresário estrategista. Talvez você não se encaixe nos perfis do EB2NW e do O1. Talvez seu ativo não seja só a carreira. Talvez seja o negócio que você construiu. Você é dono, sócio, gestor, tem empresa rodando no Brasil e quer levar esse negócio com você.
ou ocupa um cargo de destaque numa empresa consolidada no Brasil, que tem operações nos Estados Unidos, ou quer expandir para o mercado americano. O L1 foi criado exatamente para esse perfil. Ele permite a transferência de executivos, gerentes e profissionais com conhecimento especializado de uma empresa fora dos Estados Unidos para uma empresa ligada a ela dentro do país. E essa empresa nos Estados Unidos pode ser uma filial, subsidiária ou afiliada da sua empresa brasileira, inclusive numa área de atuação completamente diferente. Ou seja, você não precisa esperar que uma empresa americana te descubra. Você constrói sua própria porta de entrada. Com o L1, você não depende de oferta de emprego americana. As empresas no Brasil e nos Estados Unidos podem ser suas ou não. Você vem com autorização de trabalho atrelada à sua função. Sua família vem junto e o cônjuge pode trabalhar. E por ser um visto de dupla intenção, ele se conecta bem com estratégias futuras de Green Card, sem os riscos dos vistos de turista e de estudante. É o visto de quem chega com estrutura, com plano. O que eu quero que você entenda com esses três vistos não são os detalhes técnicos de cada um. O que eu quero é que você perceba que existem caminhos estratégicos, caminhos criados especificamente para profissionais como você, que a maioria das pessoas não conhece porque ninguém apresenta de forma clara. E enquanto uma parte das famílias brasileiras continua ouvindo, vai de turista que a gente dá um jeito, ou tenta um visto de estudante e vê o que rola. Outra parte está chegando pela porta da frente, com autorização de trabalho, com a família protegida, com um caminho claro para o Green Card. A diferença entre esses dois grupos não é sorte, é informação. O pilar um é isso: olhar para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio e para o objetivo de sua família nos Estados Unidos e perguntar: o que eu já tenho hoje que pode virar estratégia de visto? Para alguns, a resposta vai ser o EB2NW. Para outros, o O1, pela bagagem de resultados. E para quem é empresário ou executivo, o L1 pode ser exatamente o visto que permite trazer a empresa e a família, construir operações nos Estados Unidos e viver com muito mais tranquilidade, sem depender de jeitinho nem de promessa vazia. E aí talvez você pense: ah, é muito difícil conseguir visto de trabalho, isso não é para mim. Eu te digo, não, não é difícil. E não é só para gênios. Difícil é tentar a qualquer custo com vista errado, viver anos com medo e depois descobrir que uma escolha mal feita travou o seu futuro nos Estados Unidos. O mercado americano está com falta de profissionais bem preparados, com experiência, exatamente como eu e você, e oferece uma série de caminhos legais para quem quer trabalhar e construir uma vida aqui. Eu mostrei alguns deles aqui nessa aula, mas existem vistos para trabalho qualificado, negócios, habilidades diferenciadas, investidores, transferência de executivos, caminhos para quem quer carreira acadêmica, empreender, vir com empresa própria, já tem proposta de emprego, para profissionais liberais ou para quem atua em áreas em demanda. Dominar o Pilar 1 não significa decorar a legislação imigratória. Significa conseguir responder três perguntas antes de tomar qualquer decisão. Primeira pergunta: o que eu quero construir nos Estados Unidos? Trabalho? Permanência? Carreira de longo prazo? Segunda pergunta: o visto que estou considerando realmente permite isso dentro da lei? E terceira pergunta: se eu tentar usar esse visto para fins diferentes do permitido, quais são as consequências reais para minha família? Quando você consegue responder essas três perguntas com clareza, você deixa de ser refém de promessas fáceis. Você senta com o advogado e diz: esse é o meu objetivo, esse é o meu histórico, esse é o visto que faz sentido para mim e esse aqui não faz. Você assume o protagonismo da decisão mais importante da sua jornada imigratória. Na minha história, a aprovação do Green Card só veio quando eu e Ricardo fizemos exatamente isso. Paramos de confiar cegamente em terceiros, estudamos o nosso visto a fundo, participamos ativamente da construção do processo e escolhemos o advogado certo para executar. Não foi fácil, mas foi a única coisa que funcionou. Você não precisa repetir os nossos erros. Você tem a informação agora. Use ela. Talvez você ainda olhe para esse pilar e pense, mas isso é coisa de advogado. É muito difícil para mim. Não é. Difícil é ficar meses fora de status e descobrir que isso pode te impedir de entrar nos Estados Unidos por anos. Difícil é perder o sono porque trabalhou como turista ou estudante e agora vive com medo de ter o visto cancelado. E, infelizmente, isso acontece com muitas famílias que vêm sem dominar esse pilar.
Difícil é olhar para trás e perceber que você tinha currículo para um EB2, um O1, um L1, mas ninguém te contou isso na hora certa. Você não precisa dominar tudo sobre o visto. Você precisa entender o básico para não ser enganado. Conhecer os vistos para saber qual melhor se encaixa ao seu perfil e aos seus objetivos nos Estados Unidos. E para estudar o básico do seu visto, você leva algumas horas. Agora, para consertar um erro de escolha, você pode levar anos, custar dezenas de milhares de dólares e até resultar em banimento de 3 ou 10 anos sem poder entrar nos Estados Unidos. O que eu estou te mostrando aqui agora não é lei, é estratégia. É você, como adulto responsável pela sua família, entender qual visto conversa com a sua vida, com a sua carreira e com o seu plano de futuro. O visto não é burocracia. É o seu direito de viver com tranquilidade nos Estados Unidos, de trabalhar na sua área, de ver seus filhos crescerem com liberdade e oportunidade, de construir com consciência e segurança o futuro que a sua família merece. Esse é o pilar um. E quando ele está no lugar certo, todo o resto se torna muito mais simples. Ele é o primeiro passo para você mudar para os Estados Unidos e viver com tranquilidade. Agora vamos falar sobre o pilar 2. Deixa eu te contar uma história rápida. Uma família brasileira, ele engenheiro, ela advogada. Dois filhos, 8 e 11 anos. Planejaram a mudança por 2 anos, escolheram o visto certo, fizeram tudo dentro da lei. Chegaram nos Estados Unidos animados, determinados e cheios de esperança. 6 meses depois, estavam desfazendo as malas de novo. Não porque o visto foi negado, não porque não encontraram emprego, mas porque escolheram a cidade errada. O inverno destruiu o humor de todo mundo. A escola do filho mais velho tinha um perfil completamente diferente do que eles esperavam. Ele chegava em casa triste todos os dias. O custo de vida da cidade que escolheram comia boa parte do salário dele. E a sensação de isolamento, de não pertencer, de estar num lugar que simplesmente não combinava com a família, foi se tornando insuportável. Eles não desistiram dos Estados Unidos. Eles se mudaram para a Flórida, recomeçaram do zero. Nova escola, novo bairro, nova licença profissional para ele, nova driver license, nova rede de amigos a construir. Foi quase como mudar de país 2 vezes. E sabe o que essa família me disse quando conheci? A gente pesquisou tanto sobre visto, mas a gente não pesquisou nada sobre onde ia morar. Essa frase ficou comigo. O pilar um protege a sua jornada imigratória. O pilar 2 protege a sua vida dentro dessa jornada. O pilar 2 é a escolha estratégica de onde morar: estado, cidade e bairro. Depois que o visto está resolvido, é muito comum a família respirar aliviada e pensar: ok, agora o difícil passou. Cidade, bairro, a gente vai vendo. E é exatamente nesse momento de alívio que muitas famílias cometem o segundo grande erro da jornada imigratória. Porque escolher onde morar nos Estados Unidos não é como escolher onde morar no Brasil. Não é uma decisão que você reverte facilmente se não gostar. Nos Estados Unidos, mudar de estado é quase que mudar de país novamente, e eu não estou exagerando. O país é continental. Um voo da Califórnia para a Flórida leva 6 horas ou mais. O clima de um estado para outro pode ser completamente diferente. As leis mudam, a cultura muda, os amigos e o network que você construiu ficam para trás. Se a sua profissão exige licença, você vai precisar refazer o processo de licenciamento no novo estado, com requisitos e prazos próprios. Vai precisar tirar a nova driver license, que é a carteira de motorista. Vai precisar reconstruir rotina, encontrar nova escola para os seus filhos, começar de novo a se sentir em casa. É um recomeço dentro do recomeço. E ninguém que já teve a coragem de mudar do Brasil para os Estados Unidos quer passar por isso de novo logo em seguida. Por isso, o Pilar 2 existe. Por isso, ele é tão importante quanto o Pilar 1. Se você erra o visto, você complica a sua situação imigratória. Se você erra o lugar de morar, você complica a sua vida. Então, vamos falar sobre os critérios que realmente importam nessa escolha. E eu vou ser direta. O meu objetivo aqui não é te dar uma lista de cidades da moda. É te entregar um filtro, um conjunto de perguntas certas, para você olhar para qualquer cidade dos Estados Unidos e saber se ela faz sentido para sua família. Critério 1: clima e estilo de vida. Parece óbvio, mas você ficaria surpreso com a quantidade de famílias que ignora isso na hora da decisão e paga um preço alto depois. Eu conheço pessoas que se mudaram de Chicago para a Flórida porque, morando em Chicago, precisavam tomar antidepressivo todo inverno.
não é exagero. O inverno em estados como Illinois, Michigan ou Massachusetts dura 8 meses. Neve em 4 deles, pelo menos. Se você não suporta frio, se você não consegue ser feliz num lugar assim, não adianta a cidade ter ótimos salários e escolas excelentes. Você vai ser infeliz. E família infeliz não prospera e não se adapta, independente de quantas oportunidades o lugar ofereça. Se você ama a praia e não consegue viver sem ver o mar, não vá morar no Colorado ou no Missouri, porque com certeza você vai passar meses ou anos sem ver o mar. Por outro lado, se você ama a montanha, esportes de inverno, aquele clima frio e seco, a Flórida vai te sufocar. Aqui não tem montanha, não tem neve, não tem temperatura muito baixa, e se isso for parte do que faz você feliz, você vai sentir falta. Meu primeiro conselho sobre essa escolha é simples: seja honesto sobre o que faz sua família se sentir bem no dia a dia. O lugar onde você vai morar precisa sustentar não só o seu projeto profissional, precisa sustentar a sua saúde emocional, porque sem isso, nenhum salário em dólar compensa. Critério 2: proximidade e facilidade de voo para o Brasil. Esse critério parece secundário, mas não é. Nos primeiros meses após a mudança e às vezes nos primeiros anos, a saudade da família que ficou no Brasil aperta. E quanto mais fácil e mais barato for o voo, mais visitas você vai receber. Mais o coração vai ser acalentado, mais a adaptação vai ser suave. Para minha família, escolher Orlando fez uma diferença enorme nisso. Orlando tem voos diretos e frequentes para o Brasil com preços acessíveis. Então, sempre estávamos com visitas em casa, amigos, família. Nos fins de semana, nas férias, nos momentos em que a saudade apertava mais, sempre havia alguém por perto. Isso movimenta a vida social nos primeiros anos de uma forma que vai amenizando a saudade aos poucos, naturalmente. Considere isso na sua escolha. Uma cidade com ótimas oportunidades, mas com logística de viagem cara e complicada para o Brasil, pode custar mais do que você imagina. Não no bolso, mas no coração. Critério 3: mercado de trabalho, custo de vida e impostos. A equação que precisa fechar. Esse é o critério que mais gente ignora e que mais gente se arrepende de ter ignorado. Não basta saber que tem emprego nos Estados Unidos. Você precisa saber se tem emprego na sua área, no estado que você escolheu, com a faixa salarial que faz sentido para a sua família. Porque salário e custo de vida variam enormemente de um estado para o outro, às vezes de uma cidade para outra dentro do mesmo estado. E tem mais um fator que muda muito o jogo: o imposto de renda estadual. Alguns estados cobram, outros, como Flórida e Texas, não cobram nada. Isso pode representar uma diferença significativa na sua renda líquida mensal, dinheiro que fica no seu bolso ou que vai para o governo estadual. Na escolha do estado para morar, a equação salário médio na minha área, menos custo de vida local, menos impostos estaduais, precisa fechar. Quando essa equação fecha com margem, margem para poupar, investir, viajar, dar qualidade de vida para a família, você escolheu bem. Critério 4: a escola dos seus filhos depende do CEP que você escolher. Se você tem filhos, esse critério muda de nível. Não é mais uma variável entre outras, é uma das mais importantes da sua decisão. Nos Estados Unidos, o endereço da sua casa define automaticamente a escola pública que seus filhos vão frequentar, da elementary até a high school. Isso significa que quando você escolhe o CEP, você está escolhendo o ambiente onde seus filhos vão crescer, os colegas que vão ter, os valores que vão cercar a família. E não basta olhar a nota da escola no ranking. Eu sei que parece suficiente, mas não é. Olhe também para o perfil sociocultural dos alunos. Se pergunte: esse ambiente combina com o que eu quero para os meus filhos, com os valores da nossa família? Esse é o perfil das crianças com quem eu quero que eles convivam? Eu já vi famílias escolherem escolas com nota alta no ranking e descobrirem, depois de alguns meses, que o filho estava isolado, sem amigos, sofrendo bullying, porque o perfil da escola era completamente diferente do perfil da criança. E aí, virou uma mudança de bairro. Em alguns casos, pode virar até mudança de estado, com toda a dor que isso representa para uma criança que já deixou tudo o que conhecia para trás antes. Quando você escolhe certo, a adaptação dos filhos é mais leve. Eles chegam, fazem amigos, se sentem pertencentes. E quando seus filhos estão bem, a família inteira respira aliviada. Esse é o efeito dominó positivo de uma boa escolha de bairro. Critério 5: o estilo de vida do bairro. Esse é um critério que quase ninguém menciona e que faz uma diferença enorme no dia a dia. Tem um bairro aqui em Orlando, por exemplo, que tem excelentes casas e escolas com ótimas notas, mas as pessoas não têm hábito de sair de casa.
Você anda na rua em qualquer horário, qualquer dia da semana e não vê ninguém. Não tem crianças andando de bicicleta, não tem famílias nos parquinhos, nas quadras, na piscina do condomínio. Cada um no seu mundinho, porta fechada. Se a sua família gosta de estar em casa, isso não será um problema. Mas se vocês curtem estar ao ar livre, se as crianças precisam de movimento, de outras crianças para brincar, de vida social no bairro, vocês não vão ser felizes num lugar assim. Conheço muitas famílias que mudaram de lá para Lake Nona exatamente por isso. Não porque a escola ou o bairro eram ruins, mas porque se sentiam sozinhos, sem comunidade, sem pertencimento. Bairro não é só casa e escola, é o cenário da vida cotidiana da sua família. E esse cenário precisa combinar com quem vocês são. Critério 6: receptividade com estrangeiros. Cada cidade, cada bairro tem uma maneira de tratar quem chega de fora. Há lugares onde as pessoas são naturalmente abertas, curiosas, acolhedoras. Há outros onde os círculos sociais são fechados há décadas e integrar-se é um processo lento e difícil mesmo para americanos. Já ouvi falar, por exemplo, que em New Jersey as pessoas não são receptivas com imigrantes ou mesmo com americanos que se mudam para o local. Por lá, os círculos familiares e de amizade são bem fechados e é muito difícil se integrar. Isso impacta diretamente a sua adaptação e a adaptação dos seus filhos. Então, considere esse critério na sua decisão. Critério 7: a quantidade de brasileiros, vantagens e desvantagens. Esse é um critério que divide opiniões e que merece uma análise honesta dos dois lados. Morar perto de uma comunidade brasileira grande tem vantagens como a adaptação é mais fácil, você constrói amizades com mais rapidez, encontra produtos e serviços brasileiros com mais facilidade, seus filhos mantêm a língua e a herança cultural com mais naturalidade. Mas tem desvantagens também, como o comodismo do idioma, a tentação de só se relacionar com brasileiros e nunca mergulhar de verdade na cultura americana. E às vezes, não sempre, mas às vezes, a convivência traz de volta traços da cultura que talvez lhe desagradem, como dar um jeitinho e não ser tão rígido no cumprimento de regras, dentre outras. Não estou dizendo que é certo ou errado morar perto de muitos brasileiros. Estou dizendo que você precisa ser honesto com você mesmo sobre o que quer e fazer a escolha mais adequada para a sua família. Então, olha só o filtro que você agora tem na mão. Antes de escolher qualquer cidade, você consegue responder: o clima e o estilo de vida combinam com a minha família? O mercado de trabalho na minha área é bom nesse estado e nessa cidade? A equação salário, custo de vida e impostos fecha? As escolas que atendem o meu endereço têm o perfil que eu quero para os meus filhos? O estilo de vida do bairro combina com a rotina e os hábitos da minha família? A comunidade local, receptividade, presença de brasileiros ajuda ou atrapalha a nossa adaptação? Quando você consegue responder essas perguntas com clareza, você para de escolher cidade por achismo. Para de romantizar o lugar que todo mundo está indo porque viu num vídeo bonito no Instagram. E começa a pensar como protagonista. Que lugar vai ajudar minha família a ser feliz e se sentir segura e estável nos Estados Unidos? Essa é a pergunta certa. E o pilar 2 te dá as ferramentas para respondê-la. Olha, eu sei que pode parecer muita coisa, muita variável. Você pode estar pensando, Priscila, é complexo demais. Eu não vou dar conta de analisar tudo isso. E aí eu te respondo: complexo é mudar de país 2 vezes. Complexo é ver seu filho chegar em casa triste todos os dias porque a escola não era o que você esperava. Complexo é descobrir, já morando lá, que o custo de vida não cabe no seu orçamento e você precisa se mudar de novo, com toda a logística, o custo emocional e financeiro que isso representa. Quando você analisa esses critérios antes, com calma, com método, a ansiedade diminui, os riscos caem drasticamente e a chance de arrependimento quase desaparece. O que parece complexo agora vira uma decisão madura, consciente e estratégica. Uma decisão que você toma de uma vez e que sustenta anos de vida tranquila nos Estados Unidos. O segredo do segundo pilar é alinhar a sua escolha de destino ao seu estilo de vida, aos objetivos da sua família e aos seus sonhos. Não caia no erro de decidir pelo impulso, por indicação rasa ou por pressa. Sua escolha deve garantir um ambiente onde você e sua família possam não apenas morar, mas prosperar, se sentir em casa e construir novas memórias. Enquanto uns escolhem a cidade porque tem praia ou porque um amigo mora lá, com o pilar 2, você aprendeu a olhar para critérios claros para você saber como tomar uma decisão madura, consciente e estratégica.
E eu tenho um presente para quem está aqui, comprometido, assistindo todas as aulas. No final da terceira aula amanhã, eu vou liberar um checklist completo com todos os critérios do Pilar 2 organizados para você já começar a aplicar na prática. Um documento que você pode usar para comparar cidades, anotar suas pesquisas e chegar a uma decisão clara sobre onde a sua família vai construir essa nova vida. Mas só vou liberar para quem ficar comigo até o final da aula de amanhã. Combinado? Não perde, porque na próxima aula ainda tem muito mais. Amanhã a gente vai amarrar tudo que você aprendeu nessa semana num passo a passo completo para você sair daqui com um plano real na mão. Vamos começar a falar sobre o Pilar 3. E agora eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você responda de verdade, de coração. Quando você fecha os olhos e imagina seus filhos daqui a 10 anos, morando nos Estados Unidos, adultos, construindo a própria vida, o que você vê? Você vê eles trabalhando numa empresa que valoriza o que eles entregam, num emprego que paga bem, que dá perspectiva, que reconhece o esforço deles. Você vê eles tendo conquistado uma independência que talvez você mesmo nunca tenha tido no Brasil? Agora me diz, o que separa esse futuro que você imagina da realidade que seus filhos vão viver de verdade? Muita coisa, você pode pensar. Esforço deles, dedicação, talento. Mas tem uma coisa que quase ninguém fala e que pode fazer mais diferença do que qualquer uma dessas. As decisões que você vai tomar durante os anos dele na escola americana, antes mesmo de eles pisarem numa universidade. Porque o sistema educacional americano não funciona como o brasileiro. E quem não entende isso a tempo, não perde só uma oportunidade. Às vezes, perde anos de possibilidades que não voltam. O pilar 3 é educação dos filhos, escola e escolhas que vão impactar o futuro profissional. E esse pilar, de todos quatro, é o que eu tenho mais carinho. Porque esse é o pilar de mãe. É o que eu vivo todo dia com meus filhos. É o que me deu as maiores alegrias desde que chegamos aqui. Dominar esse pilar significa entender que cada decisão que você tomar hoje, tipo de escola, ambiente e escolha de matérias, não afeta só a adaptação agora, mas também as portas que vão se abrir ou se fechar lá na frente. Quando você assume o protagonismo desse pilar, você não está apenas mudando seus filhos de país, você está dando a eles condições reais de construir um futuro de sucesso, alinhado com tudo que sua família sonhou ao decidir vir para os Estados Unidos. Na sua jornada, você pode topar apertar o orçamento, pode topar recomeçar profissionalmente, reconstruir carreira, se adaptar a diferentes situações. Mas quando o assunto são os filhos, aí o nível muda. Aí a responsabilidade é de outro tamanho. Eu sei porque sinto isso todos os dias. Quando Henrique chegou aqui com 5 anos e entrou pela primeira vez numa escola americana, eu lembro que fiquei do lado de fora, olhando ele entrar pelo corredor, e pensei: será que ele vai encontrar o lugar dele aqui? Será que vai fazer amigos? Será que vai conseguir acompanhar as aulas? Meu coração estava na garganta. Hoje, anos depois, vejo o quanto as decisões que tomamos, escola, bairro, matérias, atividades extracurriculares, moldaram quem ele está se tornando. É por isso que esse pilar existe. Não para te assustar, mas para te armar de informação antes que as decisões precisem ser tomadas. Porque essas decisões de agora podem mudar completamente as oportunidades que seus filhos terão no futuro. A primeira coisa que você precisa entender é que o sistema educacional americano é bem diferente do brasileiro. E não é só a língua, é a estrutura, o método, o currículo, o jeito de acolher alunos, o papel da família dentro da escola. Tudo funciona de forma diferente. E a maior armadilha que eu vejo famílias caírem é a seguinte: chegam aqui, matriculam o filho na escola mais bem avaliada do ranking, respiram aliviadas e acham que resolveram. Só que não. Nota no ranking é um critério, é importante, mas não é suficiente. Eu conheço famílias que escolheram escola por nota e chegaram em casa meses depois com filhos tristes, isolados, sem amigos, sofrendo bullying, porque o perfil sociocultural da escola era completamente diferente do perfil da criança. A nota era alta, mas o ambiente não era o certo. E quando uma criança não se sente pertencente, quando ela vai para a escola com medo, quando ela chega em casa triste, não tem nota de ranking que resolva, não tem matéria boa que compense. A adaptação vai por água abaixo. E às vezes a família inteira vai junto. Por isso, no Pilar 3, você precisa olhar para além do ranking.
Precisa entender o perfil dos alunos, o clima da escola, a receptividade com alunos estrangeiros, o suporte que a escola oferece para quem está chegando sem inglês fluente. Essas informações não aparecem no ranking, mas definem a experiência do seu filho de verdade. Agora, aqui está o ponto do pilar 3 que mais me emociona falar. Porque é onde mora uma oportunidade que a maioria das famílias brasileiras simplesmente não conhece. A partir da Middle School, que é o ensino fundamental 2 aqui, o sistema americano entrega nas mãos dos alunos e das famílias um poder que o sistema brasileiro nunca deu: a escolha do currículo. No Brasil, todo mundo faz as mesmas matérias. Não tem opção, não tem estratégia, você segue o fluxo e pronto. Aqui é diferente. A partir da middle school, seu filho começa a ter matérias eletivas. Pode escolher o nível das disciplinas: regular, advanced, que é avançada, e honors, que significa honorífico, que é acima do avançado. E já começa a construir o currículo que vai impactar diretamente as chances dele entrar na universidade que quiser e conseguir bolsa. E na high school, isso se amplifica ainda mais. Deixa eu te dar um exemplo concreto. As matérias AP, Advanced Placement, ou colocação avançada, são matérias de nível universitário, cursadas ainda na high school, pública, gratuita. Quando seu filho faz uma matéria AP e tira uma boa nota no exame, essa matéria entra no histórico da universidade como crédito já cumprido. Cada crédito universitário nas faculdades mais acessíveis custa, em média, US$ 450. Cada matéria tem pelo menos 3 créditos. Isso significa quase US$ 1.500 economizados por matéria AP cursada na high school. Se seu filho cursar 8, 10 matérias AP ao longo da high school, que é completamente viável para um aluno dedicado, estamos falando de 12 a 15 mil dólares em créditos universitários eliminados. Sem contar a redução no tempo de formatura. Sem contar o peso que essas matérias têm no processo seletivo das melhores universidades. Tem mais. Na high school, além das APs, existem currículos inteiros diferenciados. O IB, International Baccalaureate, o ACE, o Cambridge, cada um com características, vantagens e estratégias próprias. E existe ainda a escolha das atividades extracurriculares, esportes, clubes, voluntariado, projetos que podem ser o diferencial que coloca o currículo do seu filho na frente de milhares de outros candidatos na hora da seleção universitária. E é aqui que entra algo que preciso te dizer com muita clareza. Não deixe essa decisão só na mão do consulor da escola, que é um conselheiro, a pessoa que orienta as famílias na escolha das matérias. O counselor tem um papel importante, mas o papel dele é garantir que seu filho conclua o high school. Não é construir um currículo estratégico para a universidade. Não é maximizar as chances de bolsa. O counselor não conhece os sonhos e objetivos específicos do seu filho. Quem conhece esses sonhos é você. E por isso, você precisa participar ativamente. Precisa entender o sistema, precisa saber quais perguntas fazer, como analisar as opções, como conversar com o counselor, quais matérias escolher, como construir um bom currículo para o seu filho e como envolvê-lo no processo de escolha. Quando você faz isso, você transforma a escola pública americana, que já é gratuita e de qualidade, num trampolim real para o futuro profissional do seu filho. Informação certa, no momento certo, faz toda a diferença. Deixa eu te contar o que aconteceu com a família que eu acompanhei de perto. Guilherme chegou aos Estados Unidos com 13 anos, no começo da middle school. Os pais não sabiam nada sobre o sistema americano. O counselor colocou ele no fluxo padrão, matérias regulares, sem nada de diferenciado. Só que quando a família entendeu como o sistema funcionava, eles mudaram tudo. Guilherme começou a puxar matérias honors. Na high school, fez 6 APs, escolheu as atividades extracurriculares com estratégia, e quando chegou na hora de aplicar para a universidade, o currículo dele estava tão sólido que ele recebeu uma bolsa numa universidade de alto nível e entrou com 2 semestres de crédito já cumpridos. Os pais economizaram mais de US$ 20 mil em mensalidades universitárias e ele ainda conseguiu uma bolsa de 100% para uma universidade aqui da Flórida. A diferença? Informação, método, participação ativa dos pais. A educação dos Estados Unidos é cheia de possibilidades.
Escolher a escola certa, as matérias e atividades extracurriculares, participar ativamente do processo, entender as etapas, os programas, os desafios e as oportunidades, é garantir que seu filho tenha na mão acesso a uma boa escola, mas também acesso às melhores oportunidades, para garantir um futuro profissional de sucesso e cheio de conquista. Quando esse pilar está bem estruturado, a família inteira respira aliviada. Seus filhos chegam numa escola onde se sentem pertencentes, fazem amigos, aprendem o idioma com mais naturalidade, porque estão imersos num ambiente que combina com eles. Vão para a escola com vontade, não com medo. E você, como pai ou mãe, sente aquele orgulho de ver seu filho crescendo, se superando, aproveitando cada oportunidade que os Estados Unidos podem oferecer a ele. Não porque você teve sorte, mas porque você fez as escolhas certas na hora certa. Escola não é só um lugar para estudar. É o ambiente onde seu filho vai descobrir quem ele é, onde vai construir amizades que vão durar décadas, onde vai aprender a lidar com diferenças, superar desafios, se tornar a pessoa que vai ser. Coloque esse pilar no centro do seu planejamento. Não abra mão de se envolver de verdade, porque as decisões que você toma aqui, escola, matérias, currículo, atividades, não afetam só o próximo ano. Elas afetam os próximos 30. E você tem a possibilidade de acertar, desde que tenha a informação certa. Agora vamos falar sobre o pilar 4. Eu quero que você faça um exercício comigo por um segundo. Pensa em tudo que você construiu na sua carreira até hoje. Os anos de estudo, as promoções que vieram com esforço, os projetos que você liderou, os clientes que confiam no seu trabalho, o nome que você construiu na sua área, a renda que sustenta sua família com dignidade. Agora, imagine chegar nos Estados Unidos e sentir que tudo isso não vale nada aqui, que você precisa começar do zero, que o mercado americano não te conhece, não te reconhece e que a única opção é aceitar qualquer coisa para pagar as contas enquanto tenta se reposicionar. Esse medo tem nome e ele paralisa mais famílias do que qualquer burocracia imigratória. Eu sei porque eu senti esse medo e porque vejo ele nos olhos de quase toda a família brasileira que me procura quando está planejando a mudança. A pergunta que não sai da cabeça é sempre a mesma. Será que vou ter que jogar fora tudo que construí na minha carreira no Brasil para recomeçar do zero aqui? A verdade é que ninguém quer viver frustrado, pensando no que deixou para trás no Brasil. A resposta é não, mas ela vem com uma condição, e essa condição é exatamente o que eu vou te mostrar agora. O pilar 4 é planejamento profissional e recolocação no mercado americano. E esse pilar fecha o seu GPS. Porque de nada adianta ter o visto certo, morar no lugar certo, ter os filhos na escola certa, se você chega nos Estados Unidos sem saber como transformar sua experiência profissional brasileira em oportunidade real no mercado americano. Deixa eu ser direta com você sobre algo que a maioria das pessoas não fala. O problema não é que o mercado americano não quer profissionais brasileiros. Os dados que eu trouxe na primeira aula mostram o contrário. São milhões de vagas abertas, escassez de mão de obra qualificada, e empresas buscando ativamente talentos de fora. O mercado americano quer profissionais preparados. O problema é que chegar preparado significa algo bem específico, e quem não entende isso a tempo paga um preço caro. Porque existe uma diferença enorme entre dois tipos de profissional brasileiro que chegam nos Estados Unidos. O primeiro chega pensando: vou ver no que vai dar, quando eu estiver lá eu corro atrás. Ele traduz o currículo brasileiro para o inglês, começa a mandar para todo lugar e espera. Descobre que o currículo americano funciona de forma completamente diferente. É mais curto, mais direto, focado em conquistas e resultados com números, não em descrição de funções. Descobre que a área dele exige licença no estado onde mora e que o processo de licenciamento leva meses. Descobre que sem networking americano, sem LinkedIn estruturado, sem entendimento de como funciona o processo seletivo daqui, as respostas demoram a chegar. E enquanto espera, as economias vão diminuindo, a pressão vai aumentando e começa a aceitar o que aparecer, não porque queria, mas porque precisava. O segundo profissional chega diferente. Ele entendeu o pilar 4 antes de embarcar. Já entende como funciona o mercado na sua área, no estado que escolheu, sabe que precisa de licença e, se precisa, iniciou o processo ainda no Brasil, reestruturou o currículo no padrão americano, começou a construir networking antes mesmo de chegar, por grupos, LinkedIn, conexões com brasileiros que já atuam na área nos Estados Unidos, e chegou nos Estados Unidos, em muitos casos, com entrevistas já agendadas ou, pelo menos, muitos contatos. A diferença entre esses dois profissionais não é talento, não é capacidade, é informação e planejamento.
Agora, deixa eu te mostrar o que isso significa na prática para diferentes perfis profissionais, porque o Pilar 4 não tem uma resposta única. Ele tem caminhos diferentes, dependendo de quem você é. Se você é profissional de TI, business ou marketing, dentre outras áreas, você tem uma das posições mais favoráveis de toda essa conversa. Essas áreas são portas abertas no mercado americano. Você pode atuar diretamente com sua experiência, sem burocracia de validação de diploma ou registro profissional estadual. Basta adaptar a forma de se apresentar. Currículo no padrão americano, LinkedIn bem estruturado, clareza sobre suas conquistas em números e entender onde estão as vagas e como funciona o processo seletivo aqui. Profissionais de TI com experiência sólida, e especialmente em áreas como cloud, cibersegurança, desenvolvimento e dados, estão entre os mais disputados do mercado americano hoje. Não é exagero. Há casos de profissionais brasileiros que chegaram com o planejamento certo e receberam oferta em menos de 2 meses. Se você é engenheiro, nem toda vaga na sua área exige licença profissional. Funções como Project Manager, Construction Manager, Business Analyst ou Consultant em engenharia usam toda a sua expertise técnica sem exigir a licença de Professional Engineer. Isso significa que você pode entrar no mercado rápido, com um cargo que condiz com a sua experiência, e, se quiser, ir construindo o caminho para a licença em paralelo, o que também abre portas para vagas com salários significativamente mais altos. Finalmente, se você é profissional de saúde, médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, aqui o processo tem etapas adicionais: validação de diploma, provas de licenciamento, credenciamento estadual, e isso leva tempo. Mas, e esse é o ponto central, leva muito menos tempo quando você começa ainda no Brasil. Conheço um médico brasileiro que chegou aos Estados Unidos sem ter iniciado nenhum desses processos. Levou mais de 2 anos para conseguir a licença e começar a atuar. Mais de 2 anos vivendo das economias, sem renda na área dele, com toda a pressão financeira e emocional que isso representa. Outro médico, Outro médico que acompanhei de perto chegou com o processo de validação já iniciado, com os documentos organizados, com o estudo para as provas já em andamento. Em menos de um ano, estava licenciado e atuando, com salário de médico americano, com a carreira que ele tinha no Brasil, agora nos Estados Unidos. O que foi diferente? Ele não esperou chegar para começar. Ele começou no Brasil. A diferença não é sorte, é planejamento e estratégia. É buscar a informação certa na hora certa, entender como o seu histórico profissional pode ser aproveitado aqui e construir um plano de transição, em vez de simplesmente ver no que vai dar. É exatamente para isso que existe o nosso Pilar 4. Se você é dentista, um dentista nos Estados Unidos ganha entre 150 mil e 250 mil dólares por ano, dependendo do estado. Um higienista dental, função auxiliar, sem a licença plena de dentista, ganha entre 50 e 90 mil dólares. São salários muito diferentes, para realidades financeiras muito diferentes. Eu não estou dizendo que ser higienista é errado. Estou dizendo que você precisa ter clareza sobre o que cada caminho representa para sua família antes de escolher. E que, muitas vezes, o caminho que parece mais fácil a curto prazo é o que custa mais caro a longo prazo. E agora eu preciso falar de algo que vai além dos números, porque o Pilar 4 não é só sobre dinheiro, é sobre realização. Ninguém que construiu 15 anos de carreira com esforço, estudo e renúncia quer chegar nos Estados Unidos e se sentir invisível, não reconhecido, não valorizado pelo que conquistou. Esse sentimento, quando acontece, é devastador e ele é evitável. Quando você domina o Pilar 4, você não chega nos Estados Unidos como um imigrante pedindo uma chance. Você chega como um profissional com histórico, com resultados, com algo concreto a oferecer para o mercado americano. E essa diferença de postura, de posicionamento, de como você se apresenta, muda completamente como o mercado te recebe. Porque o mercado americano valoriza resultados, proatividade, adaptabilidade, clareza na comunicação. Ele não se importa se você estudou no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele se importa com o que você entrega. E quando você entende isso e aprende a apresentar o que você entrega no formato que o mercado americano entende, você para de competir em desvantagem e começa a competir de igual para igual. Então, o que dominar o Pilar 4 significa na prática? Significa entender como o mercado na sua área funciona no estado e na cidade que você escolheu. Saber se precisa de licença, quais funções estão mais em demanda, qual é a faixa salarial real para o seu perfil. Significa reestruturar sua apresentação profissional, currículo, LinkedIn, portfólio, no padrão americano antes de embarcar. Significa iniciar, ainda no Brasil, qualquer processo de validação ou licenciamento que a sua profissão exija.
Porque cada mês que você começa antes é um mês de vantagem quando você chegar aqui. Significa construir networking antes de precisar dele, porque o mercado americano funciona muito por conexão, assim como o brasileiro. E significa chegar nos Estados Unidos não esperando que as oportunidades apareçam, mas com um plano claro de como você vai até elas. Resumindo, dominar esse pilar significa pegar tudo que você já construiu no Brasil, experiências, resultados, reputação, contatos e transformar isso em ativo estratégico para a sua vida nos Estados Unidos. É sair do medo de perder tudo e entrar na mentalidade de quem sabe onde está, para onde quer ir e quais passos precisa dar para chegar lá. Quando você cuida desse pilar, você não está só mudando de país. Você está desenhando com estratégia o futuro da sua carreira e da sua renda em um novo mercado de trabalho. Com o pilar 4, o seu GPS se completa. Você tem o visto certo, você sabe onde vai morar, seus filhos vão estar numa escola que faz sentido para eles e você vai chegar no mercado americano preparado, posicionado, com clareza sobre o seu próximo passo. Não como quem está começando do zero, e sim como quem está levando tudo que construiu, toda a sua experiência profissional e aplicando no mercado que está com as portas abertas para quem chega preparado. Esse é o GPS completo da sua jornada imigratória. E é exatamente isso que eu quero para você e para sua família. Então, você chegou até aqui, e isso já me diz muito sobre você. Me diz que esse sonho não é passageiro, que você não está aqui por curiosidade, que você é o tipo de pessoa que, quando decide ir em busca de algo, vai de verdade, com seriedade, com comprometimento, com vontade real de fazer acontecer. E é por isso que eu não vou encerrar essa aula sem te contar o que existe além desses quatro pilares. O que você viu hoje, os quatro pilares, é o mapa. É a visão geral do terreno. É o suficiente para você entender que existe um caminho, que esse caminho tem uma ordem e que cada decisão que você tomar nessa jornada vai impactar a próxima. Mas um mapa não anda sozinho. Você pode ter o melhor mapa do mundo na mão e ainda assim se perder, se você não souber interpretar cada curva, cada bifurcação, cada detalhe que o mapa mostra, mas não explica. E é aqui que eu quero te contar o que é o Guia USA 360. O Guia USA 360 nasceu de 7 anos de jornada, 3 processos imigratórios, 2 green cards negados, uma noite chorando com meus filhos, achando que tínhamos perdido tudo, e uma aprovação que só veio quando eu e Ricardo paramos de depender de terceiros e assumimos o protagonismo de cada decisão. Ao longo desses anos, eu não só vivi essa jornada, eu mapeei ela. Cada erro que cometemos, cada acerto que funcionou, cada atalho que descobrimos tarde demais, cada informação que, se eu soubesse antes, teria nos poupado tempo, dinheiro e uma quantidade enorme de sofrimento desnecessário. E ao longo dessa jornada, eu comecei a ajudar outras famílias a mudar para cá. E foi aí que eu entendi. Os problemas eram sempre os mesmos, as dúvidas eram sempre as mesmas. Os erros eram sempre os mesmos. Por quê? Ninguém tinha um método, ninguém tinha um GPS. Foi assim que o Guia USA 360 se tornou o que é hoje. Um método completo, passo a passo, construído exatamente sobre os quatro pilares que eu te mostrei aqui, mas que vai muito além do mapa. Ele te leva pela mão, percorrendo cada pilar, te mostra exatamente o que fazer para mudar para os Estados Unidos e viver com tranquilidade. Em que ordem, com quais critérios e com quais ferramentas. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. No pilar 1, o visto, eu não só te explico os tipos de visto, te mostro em detalhes como cada visto funciona na prática, requisitos, limitações, vantagens e riscos, para que você mesmo consiga identificar qual caminho faz mais sentido para o seu perfil e para os seus objetivos nos Estados Unidos. Te mostro como avaliar advogados, quais perguntas fazer, como participar ativamente da construção do processo para que ele seja forte desde o início. Você não vai depender de promessa fácil. Você vai chegar na reunião com o advogado sabendo o que quer, o que é possível e o que não abre mão. No pilar 2, onde morar, eu te entrego o checklist completo de critérios, com orientações práticas e ferramentas que você pode usar para você pesquisar e comparar cidades e bairros com método. Te mostro como cruzar informações de mercado de trabalho, custo de vida, escolas e imposto estadual para chegar numa decisão madura, não num chute. Você vai escolher o lugar onde sua família vai viver, com a mesma seriedade com que escolheu mudar de país.
No pilar 3, a escola dos seus filhos, eu te mostro como funciona o sistema educacional americano de verdade, como escolher a escola além do ranking, como entender o perfil sociocultural, como navegar os programas como Gifted e 504, como construir o currículo dos seus filhos de forma estratégica desde a middle school. Te mostro como escolher as matérias certas, quais APs fazem sentido para o objetivo do seu filho, como as atividades extracurriculares funcionam como diferencial no processo seletivo das universidades e como tudo isso pode representar dezenas de milhares de dólares economizados em mensalidade universitária. Você não vai deixar o counselor decidir sozinho. Você vai ser o arquiteto do futuro do seu filho. No pilar 4, sua recolocação profissional, eu te ajudo a entender como o mercado americano funciona na sua área específica, no estado que você escolheu. Te mostro como adaptar seu currículo para o padrão americano, como construir networking antes mesmo de chegar, como iniciar processos de validação e licenciamento ainda no Brasil quando necessário. Como adaptar seu currículo para entender os requisitos dos processos seletivos americanos e como se preparar para uma entrevista de emprego. Enfim, te mostro como chegar nos Estados Unidos posicionado como profissional, não como candidato em busca de uma chance. No Guia USA 360, eu não te deixo sozinho em nenhum desses pilares. Cada módulo tem conteúdo aprofundado, ferramentas práticas, checklists e orientações específicas para você aplicar na sua situação, com a sua família, com o seu perfil. E além do conteúdo, teremos webinários para você tirar suas dúvidas comigo e se conectar com uma comunidade de famílias que estão na mesma jornada. Você terá o meu acompanhamento direto para garantir que você vai encontrar as respostas que precisa no momento em que precisar. Porque uma coisa eu aprendi nessa jornada: informação genérica na internet todo mundo tem. O que faz a diferença é ter a informação certa, no momento certo, aplicado à sua situação específica, com alguém do seu lado que já fez esse caminho e conhece cada curva. Então, aqui está o que eu quero que você saiba agora. Ao final dessa semana, na segunda-feira, eu vou abrir uma nova turma do Guia USA 360. Vou te explicar em detalhes como funciona, o que está incluído e como você pode continuar essa jornada comigo de forma muito mais profunda e estruturada. Por enquanto, o que eu peço é que você aproveite ao máximo essas aulas gratuitas. Assista, anote, aplique, porque tem muita coisa valiosa aqui. E cada aula que você não assiste é uma peça do mapa que fica faltando. E atenção, as aulas saem do ar no domingo à noite. Então, não deixa para depois. Cada minuto aqui é um investimento direto no futuro da sua família. A terceira aula, que vai ao ar amanhã, é a mais importante da semana. É onde eu vou te mostrar os obstáculos que derrubam famílias despreparadas no meio do caminho. E como o Guia USA 360 foi construído especificamente para blindar você contra cada um deles. Não perca, porque o mapa você já tem. Na próxima aula, eu te mostro como percorrer esse caminho sem tropeçar. Então, bora fechar nossa aula de hoje. Eu quero que você respire fundo por um segundo, porque você acabou de receber, em mais ou menos uma hora, por meio desses 4 pilares que eu te mostrei, o mapa, o caminho que eu levei 7 anos para aprender na prática, errando, pagando caro pelos erros e recomeçando até acertar. Deixa eu recapitular o que você tem na mão até agora. O pilar 1 é o visto, e ele não é burocracia, é o alicerce de tudo. É ele que define se você vai poder trabalhar, se seus filhos vão poder estudar, se você vai poder construir um futuro de longo prazo nos Estados Unidos legalmente. Dominar esse pilar significa chegar na reunião com o advogado de imigração preparado, sabendo quais vistos existem, o que cada um permite, quais os riscos de cada escolha e quais perguntas fazer para garantir que a decisão que você vai tomar é a certa para sua família. O pilar 2 é onde morar, estado, cidade e bairro. Uma decisão que a maioria das famílias toma no achismo e que pode obrigar um segundo recomeço pouco tempo depois. Quando você usa o filtro certo, com os critérios certos, clima, mercado de trabalho, equação salário, custo de vida e impostos, perfil das escolas, estilo de vida do bairro, receptividade, você para de romantizar e começa a escolher com consciência o cenário onde a vida da sua família vai acontecer. O pilar 3 é a escola dos seus filhos, e ele vai muito além de matricular a criança. É entender que o endereço que você escolhe define automaticamente a escola que seu filho vai frequentar. É saber que o perfil sociocultural da escola importa tanto quanto a nota no ranking. É entender que as escolhas de matérias e currículos na middle e na high school
Honors, APs, IB, Cambridge e atividades extracurriculares podem garantir que seu filho será aceito numa boa universidade, economizar dezenas de milhares de dólares com bolsas e abrir portas que não se abrem de outra forma. Cada decisão que você toma hoje nesse pilar vai impactar as oportunidades e o futuro profissional do seu filho. O pilar 4 é o seu futuro profissional. É a prova de que você não precisa jogar fora o que construiu ao longo de sua carreira. Que a diferença entre quem prospera e quem fica travado não é sorte, é planejamento. É entender como o mercado americano funciona na sua área, no estado que você escolheu. É saber se precisa de licença, como iniciar esse processo ainda no Brasil, como apresentar sua experiência no padrão americano e como chegar nos Estados Unidos posicionado e preparado, não esperando uma chance, mas criando um. Esses 4 pilares são o GPS da sua jornada imigratória. Não são teoria. São o resultado de anos vividos aqui, de erros que eu cometi e que me custaram caro, e da experiência de dezenas de famílias que eu ajudei a mudar para os Estados Unidos e viver com tranquilidade, sem perder tempo e dinheiro com informações erradas. Quando você estrutura sua mudança sobre esses 4 pilares, você transforma um sonho em um projeto. Você sai do eu quero para o eu sei como. E isso muda tudo. Agora, uma coisa importante antes de você fechar esse vídeo. Amanhã eu vou liberar a terceira e última aula da semana GPS Estados Unidos. E ela é a mais importante das três. Porque nas aulas 1 e 2 eu te mostrei a oportunidade e o caminho. Na aula 3, eu vou te mostrar os obstáculos que derrubam famílias despreparadas no meio do caminho. Os obstáculos que ninguém te conta e que fazem muita gente boa, que achava que estava preparada, tropeçar, perder tempo, perder dinheiro e, em alguns casos, desistir do sonho. E vou te mostrar como blindar sua família contra cada um deles. Então, não perca. Coloca um lembrete no celular agora. A aula vai ao ar amanhã, às 20 horas. O link também vai chegar no seu e-mail e na comunidade do WhatsApp. Se você ainda não está lá, entre agora pelo link que está aí embaixo do vídeo. É lá que a gente vai se falar até amanhã. E lembra do presente que eu prometi? No final da aula 3, eu vou liberar o checklist completo com todos os critérios do Pilar 2. O filtro para você analisar e comparar cidades e bairros com método, sem achismo, e chegar a uma decisão clara sobre onde sua família vai construir essa nova vida. Mas o presente é só para quem ficar comigo até o final amanhã. Então, não faltem. E antes de ir, eu preciso da sua ajuda. Me conta lá no grupo do Instagram exclusivo do evento. O link está aqui embaixo. Qual foi a maior sacada da aula de hoje? Qual dos 4 pilares você não conhecia? O que mudou na sua cabeça depois dessa aula? E se ficou alguma dúvida, me manda também. Eu vou ler tudo e responder. E se você printar essa tela e compartilhar nos stories me marcando, eu vou entrar em contato diretamente com você. Quero muito ver as postagens de vocês. Então, por hoje é isso. Um abraço enorme. Cuida bem desse sonho, porque ele merece.